Olá, bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso projeto A Cúpula. O foco central aqui está em desenvolver o potencial para o protagonismo. E hoje nós já conhecemos um pouquinho da Mariana no aspecto profissional e no segundo episódio vamos trabalhar um pouquinho o seu aspecto comportamental, falando um pouquinho do acompanhamento que eu tive com ela como orientador, como mentor, o acompanhante nesse processo de pesquisa, que é focado no seu próprio protagonismo, né? A formação que ela obteve recentemente em gestão de projetos é exatamente isso, é o protagonismo falando mais alto em sua vida. E o foco das nossas histórias é realmente incentivar cada um que nos ouve aqui para que tenha também esse protagonismo, sendo pessoal, profissional, tecnológico, acadêmico, todas as áreas da vida serão faladas aqui, não só com a presença da Mariana, mas também com os outros convidados nos próximos episódios. Acompanhe. Bom, Mariana, bem-vinda novamente para o segundo episódio. Obrigada, vamos lá, falar um pouquinho de mim, da vida pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Bom, não conheci muito sobre você no hard skill, né, na sua habilidade técnica, que eu ressalto novamente os elogios que eu fiz, não só aqui, mas também durante nosso convívio acadêmico, né, as nossas orientações de TCC da PoliUSP, onde você se formou recentemente em especialista em gestão de projetos, né? Mariana, eu quero ouvir de você, não somente como feedback, mas um contato direto hoje com o seu orientador. Nós nos conhecemos hoje Sim. pessoalmente, né? Eu me senti honrado em conhecê-la, saber Igualmente, mais. professor, igualmente. Obrigado. Você. E vamos lá então. Mariana, o que você diria sobre a importância de um bom acompanhamento em uma orientação? Foca agora em TCC, a importância de uma boa orientação em TCC. Bom, diante da minha rotina, né, que você sabia como é que era, um pouco puxada, né, por causa do trabalho. Hoje em dia, você estudar e trabalhar ao mesmo tempo é um pouco complicado, né? Eu falo que você sempre também ser transparente, falando do que dá para fazer, do que não dá. Professor, hoje eu não consigo, hoje eu sempre falando, sendo transparente, né? E falando do que consegue atender, do que não consegue. E como eu fiquei muito tempo, né? Depois que eu me formei, eu só fiz vários cursos básicos online, fiquei um pouco afastada. Foi um pouco difícil eu voltar a estudar e ter um cenário diferente em relação a algumas ferramentas que eu apanhei um pouco, você lembra disso, né? E com toda a sua paciência ali de me orientar, Mariana, clica aqui, Mariana, clica ali, faz aquilo, né? Então eu acho que a orientação, ela é fundamental, né? É um professor que tenha um pouco de sensibilidade de entender a rotina do aluno, de saber que o aluno está ali, né, com alguns desafios no dia a dia, e orientar de uma maneira clara, né? Olha, você não está entendendo? Vamos fazer junto. Ou, se você não está entendendo, te dou uma dica de tal. Claro que também parte muito do aluno dele não se acomodar, né, e deixar para lá e o professor não está orientando, também não vou fazer, né? Então, eu acho que a orientação do professor, sim, ela é fundamental, mas é muito mais do aluno querer e ir atrás, né? Como diversas vezes eu te mandando mensagem de noite, não sei que hora, professor, entreguei, não entreguei, preciso disso, preciso daquilo, me dá uma ajuda, vamos falar, 10, 11 horas, e que bom que deu muito certo, né? Mas a sua orientação foi excepcional, né? Você plantando todos os dias ali a sementinha do mestrado. A gente está em processo ainda disso, de continuar a estudar, né? Então, eu não sei se com outros orientandos também, acho que sim, deve ser essa relação, porque você dá abertura, né, É professor? próximo. Para isso, né? Essa abertura de estar próximo, de conversar, de falar. Então, eu falo, às vezes, é uma orientação barra terapia. Eu te falei isso, né? Obrigado por isso. E então é muito bom. Para mim foi muito bom nesse tempo que a gente fez, esses 18 meses, né, de trabalho. Para mim foi uma experiência muito boa, muito agregadora. E incentiva, assim, a continuar fazendo outras coisas. Tenho, assim, incentivo porque você me orientou bem, tive um suporte bom seu, né? Ajuda muito. Muito obrigado, Mariana, pelas palavras. E também queria saber,
nesse percurso que você teve, né? Não somente com as orientações, tá? Eu admiro muito a formação de gestão de projeto da PoliUSP, até eu tenho também essa mesma formação, e quero saber o seguinte, além de perguntar isso, eu quero ressaltar que os meus alunos que estão escutando, e eu em sala de aula também, eu sempre incentivo fazerem a especialização em gestão de projetos, principalmente alunos que trabalhem com gestão de tecnologia da informação, né? Porque trabalhar com algo técnico necessita ter uma visão de como, onde e como controlar esse resultado. E Sim. a análise de um projetista é fundamental ter essa visão. E, seguindo essa linha, eu queria saber exatamente, dentro dessa formação que você obteve, né, com as orientações, com as aulas de toda essa formação, alguma coisa marcou você profissionalmente? Marcou no sentido de, olha, isso é interessante, vou correr atrás de buscar mais informação, vou colocar isso em prática. Algo que você colocaria como vital na formação para um gestor de projetos? Então, no curso, que nem eu falei para você, né? Quando eu comecei a ver mais gestão de projeto, foi mais na área de client manager, né? Que as coisas casaram muito. Então, o curso, ele, quando eu estava vendo isso, conseguindo aplicar isso no meu dia a dia, começava a me chamar a atenção outras coisas, né? Do tipo, estou fazendo gestão de projeto, mas por que não também fazer gestão de relacionamento de pessoas, né? Então, claro que é muito mais voltado para a minha área, a questão da gestão de projetos, é muito mais do meu perfil, das coisas que eu atuo, né? Mas ele começa a desencadear outras vontades, né? Outras visões, né? Estou fazendo gestão, por que não gestão com pessoas? Por que não uma área estratégica, que é também o que você atua, né? Então, eu falo que essa especialização, ela me abriu uma visão do tipo, dá para agregar mais coisas, tá? Dá para aprender mais coisas, não deve ser só isso que a gente consegue aprender ou desenvolver. Eu acho que é mais a questão de querer ir um pouco além. Eu faria isso. Com Que ela certeza. falou. Você citou três Fazendo áreas isso. vitais na formação de qualquer profissional. Uma delas, lógico, é projetos, né? Que nós já falamos bastante sobre isso. A segunda é gestão de pessoas, né? Ou de relacionamentos. Aqui, nessa especialização, ou né, em qualquer faculdade, vai ensinar no mínimo 6 passos para você ser um bom gestor de pessoas. Minimamente entender as pessoas, remunerar muito bem, adequadamente falando, e principalmente ser um bom líder, que acontece gestão de equipe através de uma boa liderança, né? E esse líder deve ser altamente empático, equitativo, para chamar o time e motivá-los a atingir o resultado. Sim. E nada serve se você tiver apenas uma noção de projetos, uma noção de gestão de pessoas e não ter a visão estratégica da empresa, né? Um outro tópico que você citou muito bem. E vejo que você escrevendo ou você falando, você tem essa visão, né? E ressalto novamente um elogio na parte de visão estratégica da empresa. A parte técnica que você sempre fala, ela é a estrutura de toda a empresa. Então, se você sendo muito boa aqui, a sua visão desenvolve de uma forma bem ampla, né? O seu olhar, a gente chama de olhar holístico. Você consegue entender isso. Então, são características vitais para você ter sucesso no ambiente profissional. Sim, sim. E é um curso muito bom. Eu aconselho, assim, quem mexe com essa área de projetos ou gestão, é um curso muito bom, muito agregador. Eu aconselharia para os projetistas, né? Pessoal da área de projetos ou área de gestão que trabalham com isso. Você acredita que esta formação e também, agora não precisa olhar somente para a sua especialização, mas tenta ressaltar e ver essa lacuna de tempo na sua vida. A adolescência, a formação do ensino médio ali, finalizando, a sua graduação, que durou 5 anos, depois seus cursos extracurriculares que você fez e findando hoje, né? No dia de hoje, desde a adolescência até o dia de hoje, você poderia citar algumas coisas, né? Coisas de relacionamento, aprendizados, nem que seja um livro que você leu, que possa ressaltar no equilíbrio
no seu desenvolvimento pessoal e profissional? Porque vocês falam sempre de quero vencer, quero Uhum. desenvolver, quero superar as minhas próprias expectativas profissionais, né, esse crescimento que você está buscando. O que você diria como dica, né, para as pessoas que você usou, você colocou no seu perfil para te dar esse gás todo, no aspecto de desenvolvimento pessoal? Eu acho que assim, quando a gente sai da escola, né, a gente é muito imaturo. A gente não tem assim, vontades, uma decisão de nossa, não tem como você decidir o que que você quer para sua vida, né? Porque eu, no caso, entrei muito nova na faculdade, né? Eu, tipo, entrei com 17 anos. As pessoas falam: "Por que que você fez engenharia?" Eu falo: "Porque minha mãe me obrigou." Entrei e comecei a gostar. Deu muito certo e fui indo, né? Mas para você tomar uma decisão com 17 anos do que você quer ser pro resto da sua vida, é muito difícil. Muitas pessoas se perdem, né, no caminho. Exatamente. Então eu falo assim, entrei, assim, com um certo, digamos, uma certa pressão, mas no meu caso deu certo. Tipo, deu certo por quê? Porque eu comecei a gostar, comecei a aprender, comecei a ver e comecei a e deu muito certo diante das oportunidades que eu fui tendo, né. Mas aí você vai indo, aí você vai vendo: "Olha, por que que tal fulano consegue tal coisa, mas porque tal fulano tem mais conhecimento, porque tal fulano tem experiência com tal coisa". Poxa, tipo, um exemplo, né, um inglês. O inglês hoje em dia ele é fundamental, Exato. então, como hoje às vezes o inglês não faz nem tanta diferença no currículo, porque é tão normal todas as pessoas terem, né. Tem que ter um inglês, você tem que ter coisas a mais para ter um diferencial, né. Então você vai indo, vai aprendendo, vai enxergando que você precisa ser mais, precisa aprender mais, precisa evoluir mais, que nem eu falo, eu demorei para fazer a graduação, né, mas pelo menos eu fiz uma coisa que eu gostei e que eu indicaria para qualquer pessoa, né. Então muitas pessoas não têm tanta, assim, certeza, né, do que querem, né. Tive também, fui indo, tive essa experiência na área no setor comercial, que também eu precisava ver como é que era, entender como é que funcionava, né. Então eu falo que, você no dia a dia ali, tentando entender que precisa evoluir, precisa ter algo sempre a mais para você poder chegar aonde você quer, né. Não vejo um equilíbrio, eu vejo, assim, só uma linha, né, assim, de crescimento a gente vê. Então, e pessoas também, né, orientações eu falo. Quando você tem alguém ou quando você não tem, porque é difícil talvez a gente enxergar, certas coisas sozinho, às vezes a gente precisa de alguém te orientando ou te falando do que é bom para você e do que não é bom, né. Mas em termos dessa diferença, né, lá do começo até agora, eu falo que você vê que você precisa estar em constante evolução, não só em termos profissionais, mas em pessoal também, né. Te torna uma pessoa, acho que um pouco mais estável, né, conhecimento eu acho que hoje em dia é tudo, né. Com Mais certeza, ou é a menos base, isso, né, né. você ressaltou muito Ele bem esse equilíbrio. Equilíbrio, na verdade, Equilíbrio. a gente fala em termos teóricos, né. Você Que citou uma coisa fantástica, me lembrei uhum. até de como eu oriento isso. O pilar um, ensino médio que seja, a sua infância, e essa linha que você imagina, né, você vai construindo ela com o passar do tempo. E Sim, eu imagino que você tenha sentido cada satisfação em cada degrau que você foi subindo, construindo, né. foi. Para você, esse sentimento de satisfação, realização, motivação, ele com certeza é importante, não é? Sim, claro, acho que para qualquer um, E né, daí como você poder mantém ter. essa motivação toda? Eu falo não, que nem eu acho que, assim, você só conhece o bom quando sabe o que é ruim. Acho que é uma música, não sei nem o que que é isso, né, Hum, já não sei se você ouviu falar, mas, assim, não é que é ruim, mas, eh, é que o ser humano depende muito do nível do que ele é grato. Tem pessoas que é grata por ter um carro do ano, tem pessoas que é grata por ter um apartamento, tem pessoas que é grata por ter saúde, cada um é grato por alguma coisa. Então eu, como eu sempre visei muito dei muita preferência para o meu lado profissional, sempre gostei muito de, eh, querer não ser só uma simples Mariana, então cada oportunidade que eu tive, desde quando
eu me formei, eu enxergo isso como uma gratidão. Então, você ser grato te torna uma pessoa mais feliz, Com né? certeza. Mais satisfeita, né? Das coisas. Então, eu acho que às vezes a gente olha para a vida com uma. A vida é tão simples, a gente complica tantas vezes nas coisas, né? Às vezes um bom dia, um bom dia que é uma coisa tão simples, que para alguém pode ser qualquer coisa, mas para outras pessoas não. Pô, já recebi um bom dia, quanto tempo eu não Muda recebo um bom dia? totalmente. Então é esse tipo de atitude, né? Então eu sou muito grata por muitas coisas boas que acontecem e estão acontecendo, né, hoje em dia. Que bom, Minha eu vida é fico feliz bacana, muito de bom. você falar essa palavra, É porque legal. é uma das que eu mais tenho dito e também colocado dentro do meu ser, no sentido de agradecer por tudo que eu venho Uhum, conquistando. A Fer sempre fala sobre o quão a minha vida tem mudado quando eu começo a me posicionar de forma diferente. uhum. E as pessoas próximas de mim também estão percebendo isso. Até meu trabalho fica mais fácil quando eu começo a agradecer e começo também a valorizar algumas coisas. E coisas que estão além daquele momento. Sim, Então, por exemplo, as minhas ele. aulas estão reduzindo, ok, mas estou indo para outros lugares que estão usando mais do meu conhecimento, usando mais dos meus relacionamentos, né, profissionais, dizendo, Uhum. o foco é a priorização que você tem, até falamos essa palavra ontem, né? Sim, A priorização e a valorização daquilo. Então, a vida se torna mais realizável, né? Ela se torna mais fácil até. E sim. esse grau de satisfação que você citou no meio do caminho, né? Ensino médio e até o nível atual, o dia de hoje, tem muita motivação, muita empolgação na minha caminhada. Sim, E nós sim. queremos, com isso, incentivar outras pessoas a também terem Essa motiva essa vontade, na verdade, de transformar a sua própria história, né? Construir uma boa sim. história, Uhum. principalmente porque isso gera o nosso próximo tópico de assunto. Eu acredito que você é uma Sim. profissional muito feliz, muito realizada nesse momento. Posso afirmar isso? Sim, eu falo que eu gosto. Eu acho que sou feliz com a minha formação, assim, com o meu trabalho. O ambiente também, eu acho que é muito fundamental onde você trabalha, no qual eu trabalho num ambiente muito saudável, bom. Eu gosto do que eu faço, gosto do trabalho, do local que eu atuo, que eu acho que isso é fundamental. Claro que eu acho que a gente não pode ficar parada, né? A gente sempre tem que estar melhorando, mas atualmente eu tô satisfeita com o que eu vivo, entende? Que bom. E também, na Uhum. verdade, assim como eu penso dessa maneira, eu estou satisfeito com o que eu vivo hoje, mas Mas eu também vejo o próximo passo. sim, Você visualiza o próximo passo para você? sim, eu não consigo ficar muito parada. É, eu acho que se eu fico muito parada muito tempo, parece que eu tô, não sei se é de mim mesmo isso, sabe? Então, sim, quero dar próximos passos. Tenho metas ainda para esse ano que já tá Desenvolvimento, em, né? exato. Não descarto mais a possibilidade que nesse iniciativa do mestrado. Vamos tentar, vamos pensar nisso, trabalhar com mais carinho mas para esse ano ser melhor em algumas coisas, evoluir em algumas coisas também, procurar uma outra especialização também, né? Mas sim, eu tô bem satisfeita atualmente agora. Que bom, Mariana, que bom. E principalmente quando você ressalta, está pensando no próximo passo, que eu sempre oriento qualquer aluno que permita também isso, né? Uhum. Você perguntou dos outros orientandos, né? Cada Aham. orientando tem um perfil, né? Alguns mais Uhum. comunicativos, outros mais retraídos, alguns ficam pelo caminho, né? Mas outros vão crescendo, desenvolvendo. E alguns se apaixonam pela pesquisa, se apaixonam pelo saber, pelo conhecimento e vê que estudar dá resultado. Então, um mestrado para você e para quem já é especialista é o próximo passo. Lógico que esse passo é grande, né? É sair de um ponto de especialidade para um ponto de maestria, né? E Uhum. esses pontos têm fragmentos no meio do caminho. Então, você pode pensar em fazer outras especializações em gestão de pessoas, em gestão estratégica, mas tudo isso vai intensificar mais no mestrado. Sim. Ainda mais Uhum. se você seguir, e espero que siga exatamente na mesma Uhum. área, né? Você já tem um know-how muito bom na área de Uhum. engenharia e vejo que um mestrado profissional, ou se você
pensar na possibilidade de em breve ser uma docente, trabalhar em curso de especialização ou acima, precisará exatamente disso, de um Sim. mestrado e de Uhum. um doutorado. Assim como comentei com você, eu pretendo iniciar o meu, né? Uhum. Tenho planos em 4 anos de pisar em locais que hoje não piso. Ou Certo. seja, é visão de futuro, né? É planejamento de carreira realmente. Faça um curso e vê o que isso, ou melhor, faça o curso pensando onde isso vai te levar. É o retorno, na verdade, né? Sim, sim. Sempre ter Aham. retornos que você possa agradecer, né? Você usou a palavra-chave, é É. ser grato por cada resultado. Sim, sim. Ah, a gente tem que sempre estar pensando. Não tanto porque a gente gera uma certa ansiedade, né? Ou às vezes se não dá certo, dá uma certa frustração, mas pensar que tem que ter mudanças são necessárias, né? Eu acho. Com certeza. Sabe um Né? ponto que não estava na nossa É. pauta é Ah, exatamente essa palavra. As pessoas têm dificuldade em falar sobre ela, frustrações. Você sim. poderia nos contar se já passou por uma Frustra- frustração e como venceu? Profissional? Profissional ou até Profissional. pessoal, se você sentir à vontade. Frustração. Ah, eu acho que foi só na época da pandemia, né? Porque eu achei que eu não ia mais voltar para a engenharia, que minha vida acabou e é isso. Eu fiquei bem frustrada, fiquei mal, me deu crise de ansiedade, caí até em golpe, achando que era tipo trabalho e não era trabalho. Enfim, então, em termos de frustração, foi só nesse período mesmo, assim, né? De querer estar fazendo uma coisa que eu gosto e não estava conseguindo fazer. E a gente se sente um pouco regredindo, né? Eu me senti um pouco que eu regredi quando eu voltei, porque eu achei que acabou, não consigo mais voltar, minha vida é essa aqui pro resto da vida e acabou. E não foi nada disso que aconteceu, né? As portas foram se abrindo. Mas eu acho que frustrar ou revoltar essas coisas, eu não tenho esse sentimento, não. Eu acho que nunca tive esse, esse, esse sentimento de por que não eu, por que não aconteceu. Claro que a gente aprende, né, e vai vendo que às vezes existe a questão da comparação, que aí eu acho Uhum. que já é um outro assunto também, né? Que eu acho que quando você se compara também, você deixa muito de ser quem você é. Então a comparação também ajuda você a ser uma pessoa frustrada com a vida, talvez, né? Mas eu não me comparo, porque, assim, claro, o que é hoje a minha realidade, né? Eu tenho muitas amigas, já todas casadas, com filho, família, e só tem eu no caso, né? Então eu não me comparo com a vida delas, porque a vida que eu tenho é a vida que eu escolhi, então tá tudo bem. Né? Às vezes a frustração seja por causa disso, né? Algumas pessoas, por que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo? Mas pra mim tá ok, professor. Eu nunca tive esse termo, não. Que bom, que bom. Bom, tá tudo bem, Eu penso da mesma forma. Eu né? acredito, né, sabe, a Fer sempre fala, você não Uhum, fala muito da sua história, uhum, da sua história antes de mim, né? Ela uhum, me conheceu bastante no último episódio, por exemplo. A gente também não tem muito é, tempo para conversar, você falou ontem, né? Ah, aham, mas sobre pessoal, como é? Porque você faz muita coisa. Então, talvez um pouco mais de tempo com a família, ainda mais agora com o filho, né? Com o pet, que o pet ele é aham, novo, está em casa e tal. Então tá mudando um consiga. pouquinho. Mas eu tinha um perfil, ainda tem, na verdade, um perfil muito focado no trabalho, né? Mas aprendendo a valorizar o tempo com família, e a família é todo o entorno social que você tem, né? Uhum, Então são mudanças. Assim como você falou, as minhas amigas já têm família e uhum, filhos, por exemplo, mas escolhas, né? Mesma coisa comigo, eu uhum. já tenho 38 anos, então meu filho está vindo agora. Então ele vai ter uma estrutura bem melhor do que Do que algumas se outras tiver. famílias, né? Exato. Porque o pai estudou, o pai construiu, etc. E Uhum. assim, certamente você no futuro próximo terá também essa Sim. percepção de escolha. São escolhas, na verdade. Pode ser a melhor engenheira do país ou do mundo. E é legado. Nós falamos disso no outro Sim. episódio, falando da parte profissional. O legado te gera grande satisfação. Mas lógico, né? Um pé equilibrado, ou melhor, um pé em ascendência, né? No Uhum. lado profissional e pessoal, também gera mais motivação ainda, mais gás Exato. para você continuar vencendo. Sim, claro. São escolhas, né? Se lá atrás, né, você não decidiu ser pai, decidiu ser agora, porque suas escolhas de lá, tipo, agora seu filho vai ter uma estrutura melhor diante das escolhas que você fez no passado.
São né? consequências, né? Consequências, exato. E você disse a palavra comparação. Não é, nunca me comparei também. Aham, Eu sempre almejei. uhum, Almejar é um pouco é totalmente diferente, na verdade, da palavra comparação, né? Então, anos atrás, eu me lembro até desse episódio. Eu estava na faculdade em 2005, uhum, faz um tempinho já. Em 2005, eu ficava, meu intervalo, na verdade, uhum. eu ia para a biblioteca da faculdade, né, para poder ficar lendo, buscando livros. Eu pegava vários livros emprestados, que lá é permitido, né? Uhum. E eu peguei um livro e conheci um dos autores mais renomados na área de empreendedorismo naquela época, em 2005, né? José Dornelas. Ele era a minha inspiração, eu lia todos os livros dele. Né? Eu aprendi muita coisa com aqueles livros. E em 2016, né, muitos anos depois, no meu mestrado, quando eu estava finalizando o mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer esse autor. E eu sempre quis isso, desde 2005. Nossa. Seria legal conhecer É. esse autor aqui para conversar, interagir, perguntar como foi a Uhum. história, né, como que ele escreve tanto livro, etc. É apaixonante até, na verdade, é instigante. E aí, em 2016 eu conheci, e aquilo foi também um balde de fervor, sabe, de motivação. Porque daí, depois do mestrado, muita coisa aconteceu de forma positiva. Uhum. Os acessos a curso de graduação, especialização, a construção de materiais para especialização. Então, além de acompanhar, orientando-os, né, você sabe que eu tenho N tarefas, e uma delas que eu gosto bastante é construir materiais baseado no que eu aprendi. Então, Aham. são 21 anos de Trabalhando muita com isso. coisa aí que dá para colocar nos livros. 20 anos de prazeres, né? É isso mesmo, essa Fazendo. palavra, com Legal. certeza. Os prazeres de conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, experiências novas, né? É bom. É bom também. Gosto de viver experiências novas. É Tudo é instigante. agregador. Uhum. E falando nisso, isso gera um nosso próximo tópico de conversa, que é qualidade de vida. Tem uma coisa da qualidade de vida que eu queria ressaltar antes de você falar um pouquinho para a gente de você, o que você faz para cuidar-se e tenta explicar para a gente como você tem busca, na verdade, o seu equilíbrio corporal, né, o Uhum. fisiológico, cuidar de todo o Uhum. corpo e também da mente, do espírito. O que você tem feito para buscar o equilíbrio nessas áreas? Eu queria só deixar uma coisa Uhum. para ressaltar e que você também possa comentar, que é a gestão do tempo, né? Então, se você dorme Uhum. mais, você tem menos horas durante o dia, por exemplo. Mas, dentro da gestão de tempo, tem a priorização. Você é muito boa Uhum. nisso, falamos disso anteriormente. Queria que ressaltasse esse termo, gestão de tempo, priorização, na sua vida. Como tem buscado essa qualidade de vida? Bom, em que termos de alimentação, eu sempre gostei de comer saudável, né? O meu irmão, ele é vegetariano, então ele sempre me incentivou a comer, né, mais de uma forma um pouco mais saudável, né? Então, desde quando bem mais nova também, eu sempre me alimentei bem, gostei de não gosto de ficar parada, sempre gostei de fazer atividade física e tudo mais. Claro que tive um tempo aí que eu abri mão de tudo isso, né, diante da minha rotina que estava sobrecarregada, né? Mas eu gosto muito de dormir bem, durmo muito cedo, por sinal, na verdade, sempre dormi muito cedo. Isso era numas pautas que eu sempre fui zoada por ser 9 e tá indo dormir 9h30, 10 horas da noite. Ainda continuo assim, para as pessoas que me conhecem há muito tempo. Durmo muito cedo, mas também acordo cedo, né? Então, gosto de comer bem. E agora, atualmente, estou super firme com atividade física, estou fazendo corrida e tudo mais. Mas eu priorizo muito isso, eu acho isso muito importante. Não só questão de estética, mas questão de você estar bem, estar com energia para fazer as coisas, né? Então, eu priorizo muito. Atualmente, eu estou 100% ativa, correndo, fazendo atividade física. Voltei com tudo desde janeiro, né? Na questão de religião, eu não sei se eu posso falar que eu sou católica, porque eu Uhum. não frequento igrejas, já fui muito de igreja, participei de acampamentos e tudo mais, mas atualmente eu não vou para nenhuma igreja, mas eu acredito muito em Deus. Eu tenho, tipo, meus momentos com ele, né? Minha mãe me cobra muito disso, que eu tenho que ir para a igreja, mas a gente já tem as nossas conversas, você também já sabe um pouco. Mas me sinto uma pessoa muito próxima de Deus, acredito muito que muitas coisas vêm através dele. Tenho meu momento com ele, tenho as minhas orações, mas não sei se eu posso falar que eu sou uma católica porque eu não vou para a igreja, né? Mas que eu acredito em Deus, eu acredito.
E é isso, gosto de me sentir bem, falar tô comendo bem, tô me alimentando bem. Claro que não fujo de uma pizza, né, de um hambúrguer às vezes, mas quem nunca, né? Exato. Mas gosto de priorizar a minha saúde, sim. Gosto de tá sempre comendo bem e dormindo muito bem. Para mim isso é fundamental. É Você se um, alimenta bem, é professor? um belo hábito, É, né? Sim, e se ainda mais alimenta como bem? apresenta minha esposa, né? Ela sempre faz o melhor para me ajudar. É. Ela fala assim, não pega comida de restaurante. Eu pego quando eu preciso de tempo, Aham. né? Então eu acabo colocando ali uma alimentação que é do restaurante em si, né? Mas frisando que onde eu pego é sempre muito boa alimentação, uma saudável, né? Uhum. Mas nada se compara com a comida da sogra, né? Ou da mãe, né? Ou da mãe. Comida de Então, casa. Eu é, gosto muito de cozinhar, então eu sempre gosto de estar levando uma marmita que eu sei de onde que veio, comida minha, né? Agora que eu tenho um pouco mais de tempo. Então eu gosto de cozinhar e tá levando as minhas marmitas do meu jeito. Então eu priorizo muito isso. E é bom você comer uma comida sua. Não sei se você cozinha ou não. um pouco, um pouco. Então é diferente, né? Faz um tempinho, na verdade, mas eu morei sozinho sempre, na verdade, desde Uhum, quando comecei a estar buscando desenvolvimento, né? Dos 18 anos até os 30 anos, mais ou menos, eu morei sozinho. Então, sim, cozinhava em casa, né? fazia tudo. Uhum, E buscava, né? A alimentação mais próxima do uhum. saudável em casa. Mas daí errava muito no final de semana, comendo Mac e um monte de outras coisas. Mas tudo vai de criação de hábitos. E Sim. eu queria ressaltar exatamente isso, né? Uhum. Eu estou aprendendo também com você sobre isso, tá? O hábito de dormir cedo e acordar mais cedo. Porque é fundamental para você criar uma boa gestão do seu fisiológico, Uhum. né? Então, eu tenho feito exatamente isso também, acordar mais cedo, né? Buscando acordar mais cedo e também enxugar as minhas atividades, né? Num outro momento a gente pode até falar de como você causa otimização das suas tarefas, né? Dá para usar muita coisa que existe no Sim. mercado para condensar suas atividades. E eu busco fazer isso. Então, também dormir mais cedo, mas eu tenho aula até mais tarde, até às 11 horas às vezes. Aí não dá. Então, dorme mais tarde, mas aí acorda mais tarde também. Sim. Mas falta equilíbrio, né? Nessa parte, equilíbrio fisiológico é importante, mas você tem que saber compensar também. Então, se você dorme tarde, obrigatoriamente acorde mais tarde. Para, Sim. no mínimo, ali, 6 a 8 horas diárias, Ter um para você descanso. ter energia o suficiente, né? Para começar a nova onda de É atividades. isso, professor. É isso. É fundamental, né? Fundamental, claro, com certeza. Em relação a que você comentou, alimentação, né, a espiritualidade, né, até ressaltar rapidamente aqui Uhum. que quando você fala de religião é um aspecto da espiritualidade. Quando você fala que você tem contato com o divino, Uhum. acredita muito em Deus, você fala da fé, né? E isso é fundamental para que a palavra gratidão, Deus, esteja dentro da espiritualidade de alguém. Uhum. Isso é uma das faixas da inteligência. Nós temos 9 faixas de inteligências e uma delas é a espiritualidade. É fundamental que nós tenhamos essa conexão, né? Essa forma de pedir e receber, né? Esse acesso. Novamente essa palavra, né? Acesso. Mas tem uma outra coisa aqui dentro do desenvolvimento é fundamental. Tem a palavra mente, né? Quando eu faço essa pergunta, como está a sua mente? Né? Como você alimenta a sua mente? O corpo físico, ele é o nosso templo. Então você Sim. alimenta-o, cuida dele com atividades físicas, faz o melhor para que ele tenha essa resistência e essa força, né? Para continuar a batalha de cada dia. Mas a mente também é uma parte do nosso corpo que ela é gigantesca e não conseguimos compreendê-la exatamente. Mas a sua, né? Como você considera-se uma mulher forte, apresenta-se como uma mulher forte, como você alimenta a sua mente? Quero dizer, que tipo de alimento você leva para sua mente? Através de livros, artigos, pesquisas, talvez uma boa Netflix, o que você faz para alimentar essa mente? Então, eu assim, a gente tem momentos, né? Aquele, nossa, eu falo que a nossa mente é o nosso pior inimigo é a nossa mente, porque a gente cria coisas às vezes que não existe, pensa em coisas que às vezes que pode acontecer e não acontece, né? Então, às vezes a gente tem
um certo desequilíbrio aí, né? E o meu irmão, ele é muito voltado para humanas. Então eu falo que ele é o meu maior terapeuta. Às vezes eu ligo para ele, eu falo: "Nossa, Léo, tô com uma crise existencial, tá acontecendo isso e aquilo". Aí ele fala: "Mas por que que você tá pensando isso? Mas por que que você não pode pensar diferente? Por que que você não..." Ele me dá outros caminhos. Aí ele fala: "Lê tal coisa". Atualmente eu tô lendo Nietzsche para os Hum, estressados, tá me fazendo muito bem. muito bom. É muito bom esse livro, gente, recomendo. E tem coisas lá, né, que pauta muito, às vezes, o momento, né, que eu tô vivendo. Mas eu sempre tento não ser positiva. Não, a gente não consegue ser positivo todos os dias. A gente não dá pra também ser tá a 100% todos os dias. Mas aquele dia que a gente tá com um pensamento diferente, tá com algo que, assim, não tá legal, eu, eu falo, né? Buscar ajuda. Se você não tem com quem conversar, uma pessoa que você confie, vai para um psicólogo, né? Ou para um terapeuta, não sei. O que você achar viável para você ter visões diferentes. Às vezes você tá tão cético que você não consegue escutar ou ver ou entender as coisas que você está vivendo de uma outra forma, de uma forma mais leve. Eu falo isso porque eu, por diversas vezes, acontece alguma coisa no meu dia a dia que eu falo: "Nossa, poderia ser diferente, mas por que isso?" E às vezes me deixa o meu psicológico um pouco abalado: "Por que que tal pessoa fez ou falou aquilo, né?" E aí você conversa com pessoas sábias. Eu falo: "Meu irmão é um cara muito sábio." Conversa com pessoas que te falam, às vezes te mostram uma outra visão, né? Mas eu falo, atividade física me ajuda muito você ter pensamentos um pouco menos negativos, ou tá assim, a atividade física eu acho que ela colabora para esse tipo de pensamento, né? Então, eu falo que caso você não consiga praticar, pelo menos ter uma conversa com alguém que te faça te enxergar diferente as coisas. Acho que ajuda muito isso, É entende, fundamental, né, com certeza. professor? É o espelhamento. Quanto você conversa com pessoas mais motivadas, mais empolgadas, né, isso passa para você através das palavras dessas pessoas. Sim. E se você, infelizmente, tiver contato com pessoas negativas que vão falar palavras negativas, vão te induzir à negatividade. É o nosso eixo de relacionamento, né? É tudo com que a gente convive, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de falar, né? Tem pessoas que preferem guardar. Eu acho que guardar é pior, né? Eu tenho muita dificuldade de falar também, mas eu tento falar. Eu falo com uma pessoa que eu confio muito. Então, às vezes também confiar em alguém, às vezes é um pouco difícil, mas se você tem essa pessoa que você confia, é bom compartilhar, né? Então, é isso que eu passo. Eu falo, às vezes só de você falar já muda tudo, Colocar né? para fora, é isso mesmo. Exato, né? Mas é isso mesmo, né? Muito bom. Eu concordo com Né? você. Quando você coloca para fora alguma coisa que está te incomodando, já é 50% do caminho andado. Daí vem um bom conselho, né, as coisas Uma ficam melhores, com companhia, né? certeza. Como que você faz para administrar isso? Como Ah, você lida com olha os seus só. pensamentos? A primeira coisa que eu É. faço é como essa mesa, esses botões aqui. Eu separo a minha vida em algumas áreas. Uhum, Ou busco separar, na verdade, para ficar mais fácil no meu processo mental, né? Então, separo a minha vida pessoal, separo o passeio com o cãozinho, separo o tempo com a esposa, que ela uhum. cobra mais tempo, mas daí eu busco separar assim um tempinho. Um tempinho não, um tempão, na verdade, né? Porque é fundamental ter a Aham, afetividade em dia, né? sim. Quando você assume responsabilidades, eu sempre falo isso para ela, assumiu responsabilidade, não seja qual for, ele tem que entregar, né? Não importa se é na empresa, relacionamento e família, é fundamental. Então, Uhum, no mínimo, é ter visão, né? Separar a vida realmente em algumas áreas, ou buscar entender essas áreas e buscar dar um nível de satisfação adequado para essas áreas. E daí, existe até alguns testes, na verdade, indo já para um conceito mais teórico, que você faz um teste, né, para poder identificar quais lacunas da sua vida estão precisando de atenção. uhum, Por exemplo, eu vou exemplificar isso com uma situação que eu vivi e decidi para ficar melhor. Então, a minha área profissional, por exemplo, eu estava passando por uma experiência profissional, né, certo. muito boa, Uhum, estava com um cargo legal, bem atrativo, né, em termos de evolução de carreira. Daí eu decidi sair desse cargo, né, você mesmo passou por isso também, né? uhum, Sai do sim. cargo, volta para o que você estava e não é regressão, é só
preparação ou melhoramento da área Exato, profissional que é eu estava isso. passando. Aham. Então, é a visão. Você constrói esse mapa mental, né? Tem até uma técnica chamada mapa Uhum. mental. Você constrói as áreas e identifica, se possível, percentualmente, dando ali uma priorização em cada uma dos critérios dessa área para identificar o que está faltando. Por exemplo, Uhum. a parte espiritual que nós falamos anteriormente, ela é vital para te dar aquele gás, né? Na verdade, desbloquear essa motivação que nós temos, que é intrínseca de nós. Sim. E essa Uhum. motivação tem a ver com fé, com determinação, com persistência, dos bons sentimentos, no caso. E se você, infelizmente, tem bloqueado isso por conta de, vamos imaginar, desemprego, situação familiar, situação financeira, sem acesso a que seja a igreja, como você mesmo mencionou, Uhum. né? Tudo isso vai bloqueando o nosso potencial. Ou seja, por que não desbloquear? Por que não correr atrás de um emprego ou aceitar um emprego abaixo do que você estava antes, melhorar a família com um bom diálogo, Sim. melhorar a situação de acesso à religião, indo a na mesma igreja ou em outra que Uhum. você possa Que ter você sinta acesso? vontade. Uhum. Basicamente é colocar-se à disposição para mudar, para evoluir, para poder desenvolver o perfil mesmo. A pessoa sendo aberta, não tem limite para Exato. ela, Dá oportunidades para coisas diferentes, com né? certeza. E saber aceitar, na verdade, né? Sim, Se você exato. não é Uhum. uma pessoa que aceita o diferente, que não aceita aquilo que vai te dar um medo, que é a mudança, por exemplo, não Exato. aceita as mudanças, Uhum. não aceita a possibilidade de cenários, né? Dentro da mudança é você sair do ponto A ao ponto B. Mas mudar o cenário é mudar tudo, né? Sim, Você mudou os cenários algumas vezes, sim, né? sim. Mudou de cidade uma, duas vezes. E se eu te falasse que eu mudei aproximadamente umas 6 ou 7 vezes de Nossa, cidade? Porque um ah, nômade, né? mais ou menos assim até os 24, 20 e poucos anos. Por quê? A minha região, ela tinha 6.000 habitantes, Uhum. onde eu estava. Daí, eu fui para a faculdade, mudei para uma cidade aproximadamente de uns 20.000 habitantes, que era próxima de mim, Certo. para ficar também. Eu era, não diria preso, mas tinha aquela importância, e ainda tenho, na verdade, mas eu preciso crescer, né? Preciso não é a palavra, é a motivação para crescer, na verdade. Uhum. Naquela época eu estava próximo da minha mãe, dos meus irmãos e tal, Sim. mudei para cidade próxima. Mas eu também sabia que não tinha perfil para morar numa cidade maior, né? Eu precisava de mais competências. Daí eu desenvolvi mais competências na faculdade e mudei para uma cidade parcialmente maior, né? Ela tinha 100.000 habitantes. Uhum. E depois, né, perto dos 20 anos, eu mudei para a cidade maior da minha região, né? E lá eu pude ter novas experiências. Por exemplo, nem uma experiência tão simples quanto Sim. profissional. Aham. Eu comecei a ministrar para empresas de grande porte naquela época, ministrar Uhum. treinamento no caso, né? Uhum. Eu me lembro de um treinamento fantástico que foi feito. Uhum. Eu estava no Senai nessa época e ministrei um treinamento para Castor, na empresa de colchões, né? E foi bem legal porque eu peguei os aprendizes naquela época e também os gestores. Foi uma experiência bem interessante. Os aprendizes tinham a minha idade, né? Praticamente, ou Aham. um pouco menos às vezes também. E os gestores ali, né? Com 40, 50 anos. E o menino ali falando sobre liderança, sobre empreendedorismo já nessa época. E aí, quando eu estava bem naquela época, no sentido de estável no Senai, né? Eu estava com minha carga de trabalho muito boa, uma renda legal para quem tinha A 23, idade que 24 tinha. anos, né? Aham. E os acessos, a minha previsão de acesso naquela época era muito boa, então se eu ficasse, eu teria uma vida estável, boa, feliz, Mas seria aquilo. mas seria exatamente isso, seria aquilo. Daí eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa, eu não quero ficar aqui, eu quero algo mais. Então, eu já era especialista. Eu era especialista em duas áreas naquela época, em gestão de pessoas e gestão estratégica. Daí o foco era mestrado. Daí eu vim para Mogi das Cruzes, onde eu tive acesso ao mestrado e com bolsa também, né? Quero frisar que nenhum dos meus estudos foi pago, das minhas formações foi pago. Por quê? É buscar acesso, buscar informação. Tem muita coisa gratuita. O Sim. mestrado foi feito em escola privada, toda a minha formação foi em escola privada, na verdade. Mas com um ressalto em bolsa de estudo. Tem vários acessos, né? Uhum. E basta conhecê-los. Depois do mestrado, então, a minha satisfação começou a intensificar cada vez mais. Olha, interessante. Quando eu estava com 20, 26, 27 anos, eu já estava no mestrado. E aí,
eu ia para fazer o seletivo da FATEC. Eu levava currículo lá, né? Eu até me lembro do momento que eu passei a vergonha da minha vida, que era, o que eu sabia de currículo era aquele, o Vitae, que nós temos acesso e nós conhecemos, né? Sim. E nenhum docente me ia falar do seguinte, você tem que fazer o Lattes, né? Preenche o Lattes lá e leva na FATEC. E eu apareci lá com o meu currículo, né? Tava legal já, mas não era aquilo que eles precisavam. Era todo um processo lá que precisava fazer virtualmente, levar um memorial circunstanciado, né? E preencher um monte de informação. Eu não tinha essa informação. Aham. E aí fui lá, a pessoa falou assim, não, é isso, volta aqui numa próxima oportunidade. O detalhe era que vencia naquele dia para o seletivo. Nossa. Não foi possível naquele dia, mas depois eu tentei alguns outros com o memorial feito corretamente. E eu ficava em terceiro, em quarto lugar e nunca seria chamado, né? Mas depois que me formei, daí veio a oportunidade de trabalhar tá em vendo? FATEC, na Federal, nos cursos de especialização e tudo mais. É isso. Imagina se eu ficasse lá na minha cidade, né? E poderia trabalhar nas faculdades de lá, nos cursos de pós-graduação de lá, mas talvez o meu grau de conhecimento fosse um pouco menor, né? Aqui, muita coisa aconteceu, muitos relacionamentos foram construídos, muitas pessoas eu conheci, né? Essas pessoas, como você mesmo falou, Sim. algumas agregam muito, outras sugam muito, Exato. mas basicamente é você saber triar, né? O que eu quero manter como relacionamento e o que eu não quero. O que eu quero por perto, o que eu não quero. É exatamente Escolhas, isso. né? É É construir uma história legal para ambos, né? isso. Tá vendo? Mais uma história também motivadora aí pra quem tá escutando. Ah, eu Tá fico vendo? feliz pelo feedback. Outros degrauzinhos com tijolinhos também, mesmo Sim, similar. e eu gostaria muito que as Dele. pessoas que nos ouvem, Mariana, tivessem essa percepção. A minha missão como professor dentro de Sim. sala de aula é mais ou menos isso, né? É empoderar o jovem, o adulto, né? A pessoa já formada, a ver esse potencial todo, né? Todos nós temos muito potencial. Mas o detalhe que eu vejo em muitos alunos é a não potencialidade, ou seja, não veem o potencial que tem. Né? Enxerga. Pensando em transformar o perfil em algo atrativo, ou seja, eu sempre falo o seguinte, tem que ter um currículo atrativo. Né? No mínimo tem, você mesmo falou, línguas todo mundo tem hoje. Tá? Mesmo que seja um nível básico, tem que ter, conhecer um pouquinho ali. Na área de projetos, por exemplo, tem várias palavras cognatas. Né? Saiba pelo menos palavras Sim. cognatas. Então são conhecimentos que as pessoas têm que buscar. E muitas vezes é gratuito. E o detalhe é a falta de motivação. Não tem motivação para mudar a vida, mudar o cenário. Eu, no caso, eu sou a minha maior motivação. Qual que é a sua maior motivação? Ah, eu mesmo, com certeza. Exato, a gente tem que ser a nossa motivação, Com certeza. né? Se a gente ficar esperando tapinha nas costas, vai lá, vai dar certo, ninguém vai fazer isso, né? Nunca Às vezes vem. as pessoas esperam isso pra tomar uma atitude também, né? Vai muito do perfil de cada um. Com certeza. E esperar isso aí pode demorar ou pode não vir, na verdade. Exato. Aí que gera muita frustração, que foi o que a gente falou, às vezes uma pessoa também entra em depressão, enfim. Isso desencadeia muita coisa num ser humano, né? E ficam o resto da vida acomodados. As pessoas trabalham, daí a gente não vai entrar em depressão, mas se você não cuidar da frustração, geralmente as pessoas escolhem ser frustradas, trabalhar no que é necessário, principalmente após os 30, né? Nós falamos muito da parte dos 30 no nosso aspecto profissional, dos 30 adiante a vida acontece, né? Profissionalmente falando, mas também acontece o outro lado. A pessoa faz faculdade, não curtiu a faculdade, decide ali seguir a vida, construir família, alguma coisa parecida, e vai trabalhando no operacional, e fica o resto da vida trabalhando no operacional. Daí você pergunta, aí, qual a sua maior felicidade do mundo? A pessoa responde às vezes o filho. E eu também responderia o filho, mas na verdade essa é uma felicidade pessoal, né? Você tem que direcionar a pergunta, né? Qual a sua maior felicidade pessoal? O filho, a esposa, a família. Mas e a profissional? Ei, a profissional não tenho. Daí é lacuna. E né? tem aqueles também que enxergam, né? Que nem eu tenho um exemplo da mãe de um amigo meu, que ela foi num encontro que eu não vou lembrar direito muito bem, e falaram pra ela que ela só tá vivendo. E diante disso, ela com 45 anos decidiu entrar numa faculdade. E tá fazendo uma faculdade. Então, tipo, quem 45 anos decide voltar a estudar, encarar uma faculdade, e não, porque não uma especialização,
né? Ou que nem o meu irmão que tá dando aula para pessoas de 60 anos que estão aprendendo inglês. Olha isso, gente. Tipo, Mudança cultural. que legal, né? A pessoa ter 60 anos e ainda ter essa vontade, né? Então, idade, eu acho que é só um número, às vezes. Você pode começar com 40, com 50, com 60. Não é Né? limitação, Não é limitação. As pessoas que se limitam, né? com certeza. É isso. Mariana, pensando exatamente nisso, na nossa percepção que nós temos do nosso público em geral, né? Algumas pessoas são muito assertivas, constroem vidas fantásticas e têm essa motivação constante. E outras não, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que, tanto aquelas que têm alta motivação, tanto aquelas que têm média ou nenhuma motivação, o que você diria? Diria até, na verdade, para uma pessoa de 30 anos. Né? Quem tiver 30 e estiver ouvindo vai perceber o seguinte: ó, eu tenho sucesso com 30 anos. Eu quero despertar em você a vontade de ter o mesmo sucesso, mas não na mesma área. São várias possibilidades. Né? Você é engenheiro, eu sou professor. São áreas distintas, mas elas podem promover o sucesso, né? Satisfação pessoal, financeira e inclusão, né, no aspecto empresarial. Tem muitas possibilidades. O que você diria para uma pessoa de 30 anos, assim, ó, busque o seu sucesso através da educação? Eu falaria primeiro que a pessoa tem que se descobrir, né? Ver com o que ela se identifica. E através disso ela ir atrás de informação, como você ontem mesmo me orientou sobre cursos gratuitos que tem, que às vezes a pessoa não tem condições de pagar um curso ou um ensino um pouco, né, a mais. Então, acho assim, você que tem 30 anos, vai atrás de informação, vai atrás de entender melhor o que você quer, o que você gosta, não se limitar a achar que você tem 30 anos e terminar uma faculdade com 35 é muita coisa, depois gerar uma especialização. Não deixe a idade te limitar, né? Ir atrás de algo que te faça feliz, porque a vida passa tão rápido. E quando você vê, você já entrou numa faculdade, você já terminou e você pode ainda fazer coisas após isso, com 40, com 50, com 60 anos. E ter pessoas por perto que te evolua, né, que te incentive, buscar a entender melhor as coisas, a conhecer mais as coisas e ser quem você quiser ser, tipo, aprender, o aprendizado nunca é demais. E não desanimar, não desistir, porque às vezes as pessoas ficam tão focadas em querer ter uma outra pessoa, ter relacionamentos e acaba esquecendo de você mesmo, né? Achando que a sua felicidade depende de outra e não. Então, independente da idade que você tenha, vai atrás de algo que tenta te fazer uma pessoa melhor ou um profissional melhor, conhecer algo e pessoas e lugares diferentes. É isso. Bela mensagem, Marina. Eu gostei muito de ouvir, com certeza. Bom, deixa pra gente também, falando aí do seu LinkedIn, como você usa o nome do LinkedIn no Instagram? Meu LinkedIn tá com Mariana Matiusi mesmo e o Instagram também, Mariana Matiusi, Matiussi. Ok, Bom, Mariana. Novamente, eu vou agradecer muito pelo encontro de hoje, não só este, mas também nós temos dois assuntos, na verdade, né? Um aspecto profissional e agora esse aspecto mais pessoal, com foco nas nossas orientações que tivemos juntos. Eu quero deixar como feedback a você, né? Foi um prazer te conhecer, em primeiro momento, no online, hoje no presencial. Conhecer mais da sua história, conhecer mais da sua persistência, das suas características que são únicas, né, do lado pessoal, profissional. Você tem muita garra. E eu vejo que nos próximos anos, aí no curto e médio prazo, você vai ter muito sucesso. Eu desejo exatamente isso para você. E muito obrigado eu por que ter aceito agradeço o convite. esse convite aqui, que eu nem nos meus maiores sonhos imaginaria participar de um podcast ainda falando de mim. Foi um inesperado. Na hora que eu contei, eu falei, mentira, Asmin, você não vai. Mentira, você não vai falar de você, você não fala de você. Mas vamos lá. Então foi, de novo, uma experiência muito boa. Obrigada por estar aqui, por todo esse acompanhamento também que a gente teve. Espero que a gente continue tendo as nossas terapias. Terapias. E foi muito bom ter uma pessoa que me evoluiu na minha vida, como você, professor. Obrigada. E que você tenha esse impacto na vida de outros alunos também, que foi muito bom. Eu fico muito Eu que honrado com as suas agradeço. palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Bom, pessoal, foi mais um encontro no nosso grupo A Cúpula, buscando aí incentivar todas as pessoas que têm vontade de crescer, desenvolver, buscar seu protagonismo. Essas histórias são para mostrar que qualquer pessoa pode buscar grandes objetivos. Esses objetivos podem ser pessoais, profissionais, e este podcast é exatamente para causar essa reflexão que pode te levar para outros níveis profissionais e principalmente mais felicidade, mais realização. Até a próxima!